Oi, oi! Hoje eu vou fazer um pão delícia. Vamos lá? Vou usar aqui meia xícara de leite. O leite pode ser morno ou a temperatura ambiente. Meia xícara de leite de coco. Um ovo. 2 colheres de chá de açúcar. Uma. 2. Vou colocar 6 gramas de fermento biológico seco e vou misturar. Agora eu vou colocar 50 gramas de manteiga ou margarina. Eu tô usando margarina sem lactose. Ela já tem sal, então eu não vou acrescentar sal aqui nesse preparo. Prontinho. Agora eu vou colocar 300 gramas de farinha de trigo. Vou colocar metade, misturo muito bem. Agora eu vou colocar o restante da farinha. E vou colocar a mão na massa. Se precisar de mais um pouquinho de farinha, então eu vou colocando aos poucos. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Então, esse é o ponto da massa. Vou colocar aqui numa bancada, em cima do tapetinho de silicone. Vou polvilhar um pouquinho de farinha. Então, eu vou começar a sovar. Então, a massa já está bem lisinha. Vou colocar ela novamente aqui nesse recipiente. E vou cobrir e deixar ela crescer até dobrar de volume. A massa já está fermentada, olha só que linda. Então, agora eu vou colocar ela aqui nessa bancada, em cima do tapetinho de silicone. Vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha de trigo. E vou dividir essa massa em várias bolinhas. Dividir a massa em 9 bolinhas. Você faz assim com elas. Enrola. E dá uma leve achatadinha assim. E vai colocar numa forma untada e polvilhada com farinha. Então, eu vou colocar elas aqui, mas eu vou colocar longe das paredes da forma. Eu vou dar uma leve achatadinha, assim. Vou pegar outra e fazer a mesma coisa, ó. Colocar uma longe da outra. E vou fazer isso com todas as bolinhas e já mostro pra você. Pronto, eu enrolei esse daqui. Agora, eu enrolei aqui bolinhas menores. Tá vendo? Eu enrolei bolinhas menores nesse tamanho. Então, agora nós vamos colocar sobre cada um deles. Eu vou colocar aqui, nessa posição. Assim. Vou colocar no outro. Dá uma achatadinha para grudar bem.
assim. E eu vou fazer isso em todos os pãezinhos. Então, gente, eu já terminei de fazer todos os meus pãezinhos. Não vou esperar crescer, porque a temperatura tá bem quente e ele já cresceu. Assim que eu terminei de fazer, ele já cresceram. Então, eu vou acender o forno. Quando o forno estiver pré-aquecido, eu já vou colocar eles para assar. Meus pãozinhos estão assados. Então, agora eu vou pincelar um pouquinho de manteiga sobre eles, enquanto eles ainda estão quentes. É só um pouquinho, só para dar um brilho. Então, vou esperar ele esfriar. Enquanto esfria o pãozinho, eu vou fazer um creme. Então, aqui eu tenho 2 xícaras de chá de leite. E eu deixei um pouquinho desse leite aqui, onde eu vou dissolver 2 colheres de sopa de amido de milho. Vou colocar no leite. Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Uma gema de ovo. Misturo tudo e vou levar essa mistura aqui ao fogo, mexendo sempre até ela engrossar. Quando ela engrossar, você continua mexendo, mais abaixa o fogo e continua mexendo por mais uns 2 minutinhos. Antes de levar ao fogo, eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar. Porém, você prova o açúcar. Se você gosta de mais docinho, coloca meia xícara. Como eu não gosto de muito doce, eu vou colocar 3 colheres. Mas pode colocar meia xícara que fica excelente. E agora eu vou levar ao fogo até engrossar. Então, esse é o ponto do creme. Vou despejar ele aqui nesse recipiente. Antes de despejar, eu vou colocar meia colher de sobremesa de baunilha, de essência de baunilha. Também pode ser pode ser raspas de limão ou raspas de laranja. Agora sim, eu vou colocar nesse recipiente. Vou cobrir com um filme plástico e esperar esfriar. Então, gente, o meu creme já esfriou. Então, aqui eu vou cortar ao meio. Já cortei os outros também. Pronto. Eu derreti aqui um pouquinho de chocolate meio amargo, só para fazer uma brincadeirinha. Então, eu vou fazer assim, ó, um olhinho. E vou deixar esfriar. Vou fazer no outro. E vou deixar secar. Vou fazer assim com todos eles. Então, agora que já secou, vou colocar o creme e fica assim. Pronto, e aqui está esse pãozinho delicioso.
muito gostoso, que você não vai se arrepender de fazer. Provem! E eu vou ficar comendo. Bom apetite e até o próximo!